Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário, seu like. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro publicou em seu Twitter um alerta. É preciso estar atento. A partir de hoje, de agora, mais do que nunca, os que amam o vermelho passarão a usar verde e amarelo. Os que perseguiram e defenderam fechar igrejas se julgarão grandes cristãos. Os que apoiam e louvam ditaduras socialistas se dirão defensores da democracia. Temos o privilégio de não precisar enganar o povo sobre quais são nossos valores neste período. Somos a favor da família, do livre mercado e do direito à legítima defesa. Somos contra as drogas e o narcotráfico, contra o controle da mídia e da internet, contra a ideologia de gênero e contra o aborto, publicou Bolsonaro. O presidente Bolsonaro também publicou uma boa notícia para o esporte brasileiro. Mais um estímulo à prática ao esporte de jovens. Assinado o decreto que atualiza o rol das entidades esportivas detentoras do direito de indicar em competições elegíveis para o recebimento da Bolsa Atleta na categoria estudantil. Decreto 11.168/2022. Agora, além do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar e a Confederação Brasileira de Desporto Universitário indicarão competições estudantis e universitárias para a concessão do benefício. Na contramão de outros governos, o estímulo à prática de esportes e sua profissionalização são destaques para o Brasil desde 2019, formando mais campeões internacionais e nacionais, cidadãos longe dos perigos de escolhas erradas e estímulo para novas carreiras direcionadas, comemorou o presidente da República. Nesta quinta-feira, dia 18, acontecendo algo importante para a infraestrutura de aeroportos no Brasil. A 7ª rodada de concessões, gente. Neste dia 18 de agosto, segundo Marcelo Sampaio, teremos martelo batido e mais 15 aeroportos repassados à iniciativa privada, que estarão agrupados em 3 blocos regionais, disse o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ele diz mais: são 7,3 bilhões de reais de investimentos para alavancar o setor de aviação do Brasil. O ministro Marcelo Sampaio, inclusive em entrevista à Jovem Pan, a gente comentou o assunto. Ele ainda afirmou: seguimos trabalhando sem otimismo ou pessimismo, mas fazendo acontecer e garantindo o avanço da infraestrutura do país. Dia 18 de agosto, estaremos batendo o martelo na B3, leiloando 15 aeroportos dos 3 blocos da 7ª rodada. O leilão, principalmente o leilão em blocos, a gente junta o que a gente chama de filé com osso, né? A gente pega um ativo que tem um grande interesse para o setor privado e a gente junta com outros ativos que são deficitários, né? Então, no caso do aeroporto de Congonhas, ele vai junto aí com mais aeroportos. Então, vai o aeroporto de Altamira, o aeroporto de Carajás, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba. São aeroportos que vão junto para o aeroporto de Congonhas, justamente porque a gente busca diluir essa outorga em investimentos aqui nesses aeroportos. Então, o número que é importante destacar é que nós vamos ter 7,3 bilhões de reais já garantidos em investimentos nesses 15 aeroportos. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários divulgou que a movimentação portuária de cargas no Brasil, gente, no primeiro semestre, teve o segundo melhor resultado da história, atrás somente do registrado no mesmo período em 2021. Espera-se que o setor cresça ainda mais no segundo semestre, com a possibilidade de movimentação de 631 milhões de toneladas nesta segunda metade do ano. Isso representa uma alta de 2,9% em relação aos últimos 6 meses do ano anterior.
Os números relativos aos segmentos do agronegócio foram o destaque na primeira metade do ano. O setor agrícola apresentou alta de 2,1% na movimentação de cargas neste primeiro semestre. Olha, entre investimentos em infraestrutura, o crescimento do agro brasileiro, os indicativos de movimentação de cargas aí nos portos, não é? Os investimentos, aí como falamos, bilionários de infraestrutura, a deflação agora aqui no Brasil, indicativo do PIB para cima, é esperado que tenhamos uma década fabulosa daqui por diante para o Brasil. Vamos aguardar com expectativa que de fato se torne realidade, afinal de contas, depois de uma década perdida que tivemos com os estouros, as crises da corrupção, o Brasil, o povo brasileiro, sobretudo, merece o melhor. Você viu que, assim como lideranças evangélicas, alguns grupos católicos decidiram fazer uma ofensiva contra a candidatura de nomes que idolatram o comunismo ou estão em defesa de figuras ditadores comunistas, enfim. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, por exemplo, é uma dissidência da antiga tradição família e propriedade, lançou uma oração. Logo na introdução, um membro do grupo explica que é necessário orar, rezar, já que uma seita vermelha quer voltar ao poder no Brasil, diz o grupo, sem citar nome ou o que seria isso. Ao mesmo tempo, uma grande reação conservadora neste país se levanta, diz. E nós temos que fazer o possível, o que estiver ao nosso alcance, para incentivar essa reação, afirma o narrador em trabalho do grupo. Outro grupo, católico, o Centro Dom Bosco, divulgou também vídeos de palestras com reclamações sobre o número de católicos que apoiam nomes que defendem ditaduras comunistas. No evento, um palestrante disse que os protestantes estão fazendo o dever de casa, enquanto mais de 50% dos católicos ainda não. Como a gente explica que um católico pode apoiar alguém que tem dito explicitamente para todo mundo ouvir que defende o assassinato intrauterino, outro nome para o aborto, ele que defende censurar a opinião pública na internet ou regular a internet, diz que vai atacar a propriedade privada ou sugere isso quando diz que a classe média ostenta um padrão de vida que não condiz com a sua realidade, afirma um membro do grupo no vídeo. E mais ainda, sem citar evidentemente nomes ou insinuar quem quer que seja. Em um vídeo também, um padre, entre os vários vídeos de padres que circulam a partir de momentos de missas, chamou a atenção por circular com intensidade agora. Padre Vando, diz a legenda, em celebração na paróquia de Monte Serrat, em São Paulo, fez um alerta. Só que desses católicos nunca, ou talvez com muito pouco, viveram a verdade dentro de si. São católicos mornos, que talvez são católicos na teoria, mas não na prática. E Cristo ou se vive ou não se vive. Portanto, o que o católico precisa é conhecer aquilo que acredita, senão é melhor dizer eu não sou nada. Tenha coragem, talvez, olha, eu sou um mornão. A gente talvez não tenha coragem de falar isso, mas é a realidade. Olha, eu sou um mornão. Eu sou, entender, um banho-maria. Não esquento, também não esfrio. Eu sou aquele cara que, sabe, é muito interessante o que dizia, e eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Sabe o que dizia na Divina Comédia Dante Alighieri? Que os mornos, os frouxos, os bananas, o famoso fulano vai com as outras, todo mundo faz errado, eu também faço. Ele falou, esses não são dignos de entrar nem no inferno, ficam numa antessala, porque nem o diabo aceita gente mole. Dante Alighieri, não foi Padre Vandro da Potato Square. Ou seja, pensemos bem como está a nossa vida, sabe por quê? Porque a nossa felicidade depende disso. Ou nós somos tudo, ou nós não somos nada. Por isso, tenho que dizer, católico não pode defender aborto. Católico não pode aceitar que uma criança seja assim, de qualquer modo ali, olha, tudo bem. Católico não pode defender a desonestidade, a roubalheira.
Católico não pode votar em candidatos que aprovam esse tipo de coisa. Ou nós somos o que devemos ser, ou nós seremos engolidos. O ex-ministro de Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, reafirmou que o paulista está vacinado desde o Bolso Dória. O Bolso Dória é uma reedição do Bolso Dória, Bolso Drigo, ele falou, é uma reedição do Bolso Dória, disse Tarcísio em relação ao seu concorrente Rodrigo em São Paulo. Segundo Tarcísio, o Bolso Dória de 2018 deixou um legado de frustrações dos eleitores paulistas. Disse isso em relação a João Dória ter aproveitado o forte apoio popular de Bolsonaro, tirou proveito disso para ser eleito governador de São Paulo. E Tarcísio afirma que por conta disso, por conta das dificuldades impostas ao povo de São Paulo por João Dória enquanto governador, agora o povo paulista estaria vacinado. Deixou cicatrizes grandes e seria a repetição do mesmo, afirmou Tarcísio. Eles atacam o Brasil, mas veja que tragédia acontecendo na Europa. A Europa atingiu no ano de 2022 o recorde de focos de queimadas desde 2006, segundo dados atualizados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais. Desde 1º de janeiro foram contabilizados 659.289 hectares queimados, número recorde para o período desde quando os dados começaram a ser contabilizados. Desde março, o número de incêndios florestais atinge níveis históricos impressionantes no continente. As altas temperaturas registradas no continente europeu fizeram com que o fogo se espalhasse principalmente na Europa Central. Em termos de área, a Espanha é o país com mais hectares queimados em incêndios florestais, chegando a 265.467 hectares de área perdida. Romênia e Portugal aparecem em seguida com 150.528 e 76.352 hectares queimados em 2022. Em julho, agora, o continente presenciou uma onda de calor que potencializou as queimadas. Na época, Espanha e Portugal registraram mais de 1.000 mortos em decorrência das altas temperaturas. As autoridades portuguesas decretaram estado de contingência para combater as queimadas no território. O país ficou em situação de alerta até 19 de julho por causa do alto risco de incêndios rurais. A França também sofreu com os incêndios florestais, chegando a 61.905 hectares de área queimada. Gozado é que não se ouviu falar de Leonardo DiCaprio, Greta, nenhum outro ativista condenando Macron ou qualquer outro líder europeu. Pois é, se fosse no Brasil. Como é aqui, qualquer coisa, a culpa é de quem? Afastado da televisão, sem previsão de retorno por enquanto, Silvio Santos, de 91 anos, apareceu ao lado de suas filhas nesta semana em sua mansão. A intenção do encontro foi celebrar o Dia dos Pais. No Instagram, Patrícia Abravanel e Silvia Abravanel compartilharam registros do momento em família. Nas imagens, rodeado das herdeiras, Silvio Santos aparece usando um pijama. Se tem um pai que é amado, é esse. Ele é um pouco meu, um pouco seu, faz parte de tantas famílias desse nosso Brasil. Muito amor da nossa família para a sua Feliz Dia dos Pais, escreveu Patrícia Abravanel. Silvia, por sua vez, foi só gratidão em sua homenagem. Quem ganhou o maior de todos os presentes fomos nós, eu e minhas irmãs, por termos nosso amado paizinho ao nosso lado, repleto de saúde e alegria, transbordando. Obrigada, meu Deus, por tudo. Nos comentários, seguidores mandaram mensagens para o proprietário do SBT. O papai mais compartilhado e que todos amam, declarou uma fã. Família linda e abençoada, comentou outra internauta. Aí, Silvio Santos, realmente um grande pai, sempre destacou a família, viveu momentos difíceis, não é? Mas sempre manteve ali fidelidade aos seus familiares, às suas filhas, ao longo de toda a sua história. De fato, Silvio Santos é um exemplo.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo federal editará um novo decreto, reduzindo em 35% o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele informou que a medida será oficializada, não é agora, não especificou ainda outros detalhes. É o terceiro decreto do Poder Executivo reduzindo o tributo em 35%. Os dois primeiros, sabemos, foram editados em 29 de abril e 30 de julho deste ano, mas ambos foram suspensos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes suspendeu o corte de 35% para produtos que têm similares produzidos na Zona Franca de Manaus. A decisão atendeu a pedido do Solidariedade e do governo do Amazonas. A alegação foi de que a medida reduzia a competitividade da Zona Franca. Os produtos feitos na região não pagam IPI. Ministros do STF já foram avisados da decisão do Executivo de publicar este novo decreto reduzindo o IPI em 35%. Para evitar que a medida seja novamente derrubada pela Corte, o governo decidiu aumentar de 65 para 125 o número de produtos industrializados que não terão redução no tributo. O Brasil terá 12 candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. Com o fim do prazo para registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já temos definidos os nomes dos postulantes a ocupar o Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos. Vale lembrar que o TSE ainda julgará todos os registros de candidatura. Isso deverá ocorrer até o dia 12 de setembro. No entanto, os candidatos estão em campanha oficialmente já. São eles: Ciro Gomes, PDT. A candidata a vice-presidente na chapa é a Ana Paula Matos, também do PDT, vice-prefeita de Salvador. Constituinte Emael, DC, tendo o professor Bravo como vice. Felipe Dávila, Novo. O candidato a vice-presidente na chapa é o deputado federal Thiago Mitral, de Novo Minas Gerais. Jair Bolsonaro, PL. O candidato a vice-presidente na chapa é o militar da reserva, general Walter Souza Braga Neto. Léo Péricles, Unidade Popular. A candidata a vice-presidente na chapa é a dentista Samara Martins, também natural de Belo Horizonte. Lula, PT. O candidato a vice-presidente na chapa é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSB. Pablo Marçal, PROS. A candidata a vice na chapa é Fátima Pérola Negra, PROS, partido de Marçal, que enfrenta disputa interna ainda sobre se terá ou não candidato, apesar do lançamento da candidatura. TSE ainda não decidiu sobre o tema. Roberto Jefferson, PTB. Chapa terá Padre Kelmon, do mesmo partido, como candidato a vice-presidente. Simone Tebet, MDB. A candidata a vice-presidente na chapa é a também senadora Mara Gabrilli, PSDB São Paulo. Sofia Manzano, PCB. A chapa tem como candidato a vice-presidente o sindicalista Antônio Alves. Soraya Tronic, União Brasil. O candidato a vice-presidente é Marcos Sintra, de 76 anos. Vera, PSTU. Candidata à vice-presidência é a indígena da etnia Tremembé, Cunhã e Porã. E aí estão, então, os nomes corajosos disputando a presidência da República nestas eleições. A marcha da campanha eleitoral em curso, momentos de presença dos candidatos na imprensa, não é? Entrevistas, sabatinas. Temos aí uma semana repleta de movimentações, sobretudo na Rede Globo, como já sabemos, não é? Semana próxima aí, participação de todos os principais presidenciáveis no Jornal Nacional, sabatina com William Bonner e Renata Vasconcelos. Tivemos aí este momento agora da posse do Alexandre de Moraes, deu o que falar, presença dos principais nomes da disputa. Na mesma sala ali tivemos o presidente Bolsonaro com Lula, não é? E aí tivemos a participação também de membros do governo. O ministro Paulo Guedes até cruzou com candidatos, o candidato, por exemplo, do PT, inclusive cumprimentou Dilma, a presença da petista Dilma Rousseff junto com Michel Temer no mesmo espaço. Não dá para dizer que não foi uma grande movimentação essa posse de Alexandre de Moraes no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Foi um momento impactante, uma grande cerimônia, e o ministro do STF garantiu transparência, segurança das urnas, enfim. O presidente esteve acompanhado, entre alguns nomes, mas também do filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. De toda forma, é aguardar para ver o desenrolar dos fatos na marcha eleitoral. Entre sabatinas, debates, a expectativa,
pesquisas, e as pesquisas, como a gente já comentou aqui, elas não param, continuam, e muitas parece que mais querem demonstrar o desejo de mudar a realidade do que mostrar a realidade. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, inclusive, criticou as pesquisas eleitorais porque parece haver uma seletividade de acordo com o interesse de quem procura ou de quem faz as pesquisas, selecionando determinados estados para fazer o levantamento eleitoral. A gente sabe que há uma discrepância em muitos estados. O ministro Fábio Faria reclamou. Há estados aí que estão ficando de fora das pesquisas. Paraná, Santa Catarina, não é? Distrito Federal, Mato Grosso. São estados onde, sobretudo, o presidente Jair Bolsonaro aparece muito forte, muito forte. E aí, se você faz uma seletividade, você pode construir um resultado. Então é algo duvidoso, se bem que geralmente apoiadores ligados a Bolsonaro não estão dando bola para a pesquisa, já que em 2018 as pesquisas mostravam um caminho e o povo mostrou outro totalmente diferente no resultado eleitoral. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal, amigos desta comunidade verde e amarela. Muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição ou no primeiro comentário e se tornar membro da nossa comunidade. Lembrando que as nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Não perca também, de segunda a sábado, após o almoço, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil com Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.